Fala comigo, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal do Vale Concursos. A professora Angélica do lado de cá, você do outro lado, com destino à sua aprovação na GCM de Paracatu. É isso mesmo, ó. Estamos aqui com o certame acontecendo aí pra gente bonitinho, né? E nós estamos aqui, claro, né, com destino à nossa aprovação, à nossa mudança de vida na GCM Paracatu. A prof, traz para você aqui agora informações desse certame, um momento muito bacana de língua portuguesa, onde nós vamos dialogar sobre um ponto muito importante que consta no conteúdo programático e que é de extrema valia para você. Então, antes de a gente conversar, né, sobre tudo que nós vamos visualizar hoje aqui, enquanto encontro no canal do Vale Concurso, tenho aqui para você, né, a situação aí do edital, né, ó, Banco BGP. Vale a pena a gente relembrar essas coisas, por quê? Porque às vezes sai alguma alteração que você que está aqui comigo no canal do Vale Concurso, ou que você que também é aluno da plataforma do Vale não se atentou, estamos trazendo para você o conteúdo aí, o cenário desse certame atualizado, tá? Então, até onde eu entendo por gente, como diz o outro, né? Como se diz aí, não houve nenhuma alteração. Então, tá tudo aí bonitinho, para você poder revisar. Olha aí a data da prova, olha aqui um quesito muito importante, outro muito importante e outro também muito importante, né? Então, estamos aqui diante desse cenário que até então permanece o mesmo, tá? Para a GCM de Paracatu aí. E é muito bom saber que você está aí com destino à sua aprovação, já falei, a sua mudança de vida, nesse certame da GCM de Paracatu, e que eu estou aqui com você, tá? Você que está aqui comigo, que não está inscrito no canal do Vale Concursos, inscreva, aperte o sininho das notificações, para você ficar ligado em tudo que rola aqui todos os dias, é isso mesmo. Semanalmente nós temos conteúdos no canal do Vale Concursos, que é de grande valia para você, para te ajudar, porque eu digo o seguinte, né? E assim como todos os professores também da casa, nós dizemos o seguinte: é uma soma. Você vai lá no canal do Vale, você vai na plataforma do Vale Concurso, você adquire o nosso preparatório, você está lá estudando conosco, né? Visualizando direitinho, e você vem aqui e faz o quê? Um revisional do assunto estudado por você na plataforma do Vale Concurso. Então, você que está aí comigo, né, que já está inscrito no canal, beijo no seu coração. Não está inscrito ainda? Inscreva, né? Aperte o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola aqui com destino à sua aprovação. E é isso. Você também que ainda não adquiriu o nosso preparatório, já estamos aí, vamos dizer assim, meio caminho andado já, né? Em relação à situação de prova aí, o que acontece? Ainda dá tempo e muito tempo para você poder adquirir o nosso preparatório, para você poder adquirir todos os produtos que o Vale Concursos oferta para te auxiliar aí na GCM de Paracatu. Então é o seguinte. Quer estudar com qualidade? Quer, né? Ah, professora, eu quero estudar com qualidade. Ah, professora, eu quero ter material impresso para estudar na minha casa. Ok, Vale Concurso tem tudo isso e muito mais para você. É só clicar no link que se encontra na descrição aqui do nosso vídeo, tá? E adquirir os produtos do Vale Concursos para te auxiliar aí na GCM de Paracatu. Combinado, então? Beleza. Olha, não perca oportunidade, tá? Eu digo que o Vale Concursos já se tornou, sempre falo isso para diante de todos os certames de guarda, o Vale já se tornou especialista em concurso de guardas municipais. É isso mesmo, tá? Especialista em concurso de guardas municipais. Então, nós estamos aqui para te ajudar também neste certame, uma vez que a gente já entende da banca examinadora, então a gente pode te dar um feedback muito bacana e estudar com você, transmitir conteúdo para você de forma bem objetiva e bem centrada ali no que a banca de fato vai exigir de você. Ok? Ok. Então, sinta-se à vontade, português na ideia e vamos para o que a gente tem para poder visualizar aqui hoje. Olha que assunto lindo. Fala para mim se esse assunto de hoje não é lindo. Olha aqui, verbo. Vira para mim e fala, professor, esse assunto de hoje é maravilhoso. E é mesmo. Por quê? Porque verbo está em todo cenário de prova. Verbo está em todo certame para você. Raramente você fará uma prova de concurso público sem o bonito do verbo estar ali acontecendo para você, tá? Então, prepare-se para esse assunto. Prepare-se para gabaritar uma questão de verbo se ela acontecer em prova para você.
Ok? Ok, prof. Então vamos lá. Olha só. O que que o verbo faz? Ó, nós vamos partir aqui do entendimento. Vamos partir aqui do entendimento seguinte. A gente não sabe nada de verbo, tá? E aí a gente quer um negócio resumido, um negócio bem objetivo, um negócio que vai te ajudar a gabaritar ali a questão de verbo. Pode ser assim? Então nós vamos entender o conteúdo de hoje a partir desse cenário e aplicar dessa forma. Fechou? Tudo que você virá aqui é importante para você. Beleza? Então vamos lá então. Olha só. O que é um verbo? O verbo, olha aqui, é a palavra que indica ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Então a gente tem tudo aqui: ação, estado, fato, fenômeno da natureza, tá? Beleza. Basicamente, né, estamos aqui com tudo: fenômeno, ação, estado ou fato, né? E essa mudança de estado aí também, tá? Beleza, tudo direitinho para você. Essa é a definição do verbo. Ah, se aparece uma palavra destacada lá na prova e a banca examinadora te pede para identificar a classe dela, se ela é uma palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza ou um fato, você tem ali o quê? Um verbo naquela palavra destacada, tá? Ok? Entendido? Beleza. Aí nós temos aqui o seguinte, olha. Bonitinho para a gente poder entender aqui, né? Bonitinho para a gente poder associar. Nós temos aqui a seguinte informação acerca do verbo. Por que é que o verbo é a classe, que é muito cobrada em cenário de prova? Por quê, professora Angélica, a senhora fala para mim que o verbo é uma classe muito cobrada em cenário de prova? Por quê? Porque ele é a classe que mais sofre flexões, olha só. A classe mais temida em prova, porque mais sofre flexões, é o verbo. O verbo sofre flexão em pessoa, o verbo sofre flexão em número, o verbo sofre flexão em tempo, em modo e em voz. Olha só. Pessoa é a primeira, segunda ou terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Olha aí. Flexão de número é justamente isso aqui, né? É esse singular ou esse plural, porque a pessoa tá aqui, ó, primeira, segunda ou terceira. E quando ele sofre flexão de número, ele sofre singular e plural. Tempo, né? Ele sofre lá presente, pretérito, eu vou abreviar, tá? E futuro, olha aí, são os três tempos. Modo, né? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Olha aí, ó. Indicativo, vou abreviar. Subjuntivo e imperativo, olha só. E a voz? Voz ativa, olha aí. Voz passiva, olha aí. Voz reflexiva, olha só. Por isso, o verbo é a classe que sofre o maior número de flexões. É uma classe completinha ali no quesito das flexões das classes gramaticais, tá? Então, beleza. Continuando sobre o verbo, a gente tem aqui, né, ó, exemplos de palavras que são verbos, olha só. Que exprime estado permanente ou provisório, né? Aqui também, que exprime um fato, né? Uma ação, que exprime um fenômeno da natureza. Olha só, tá vendo? Então temos aí, né? Ações, estado, fato, fenômeno da natureza. Todos esses exemplos aí notificam que nessas palavras, né? Acontecem o quê? Verbo. Essas palavras são o quê? Verbo. Tá vendo? São exemplos, notificações de verbos em cenários de prova. Ok? Ok, tá? Continuando, então, agora a gente tem o seguinte. Vamos falar um pouquinho aqui de um tópico muito importante quando o assunto é verbo, que são os modos de um verbo. Porque, na verdade, quando nós estamos diante de um cenário de prova, a gente visualiza ali assim, tempos e modos verbais. Ah, vai que é uma questão de tempos e modos verbais. Aí tem lá, né? Presente do indicativo, futuro do pretérito do subjuntivo, presente do imperativo. Ah, tá, pretérito perfeito do indicativo. Peraí. Quando se fala em tempos e modos do verbo, se nós não soubermos o modo de cada um deles, o que é um verbo no modo indicativo?
O que que é um verbo no modo subjuntivo, né? O que que é um verbo no modo imperativo? A gente agarra totalmente lá naquela parte dos tempos do verbo. Porque se você não sabe o que que é indicativo, o que que é subjuntivo, o que que é imperativo, como que você vai associar presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo? Futuro do subjuntivo. Como que você vai conseguir associar a diferença desses tempos se você não sabe nenhum modo, né? Os modos do verbo. O verbo também tem modos, né? Pois é. Então, o que que acontece? Nós temos que entender primeiro os modos para depois a gente entender os tempos dentro de cada um deles. Então, vamos lá fazer isso aqui, tá? Então, presta atenção. Antes de sofrer por tempo verbal, tenta entender o modo de cada um primeiro, cada modo primeiro, porque dentro de cada um desses modos você estuda os tempos respectivos de cada modo. Fechou? Ok, então vamos lá. O que é o modo indicativo? Olha só. Independente do verbo, presta atenção, independente do verbo estar no presente, no pretérito ou no futuro do indicativo, o que é o modo indicativo? Para a gente poder entender isso aqui. Então, eu preciso saber. O modo indicativo é aquele que exprime o quê? Um fato certo ou real. Então, as ações aqui dentro, elas têm convicção. Olha só, eu estudara, eu estudava, eu estudei, eu estudo, eu estudarei, eu estudaria. Olha, eu vim de lá do pretérito mais que perfeito, passei pelo presente e fui para o futuro. Olha só o que aconteceu aqui. Eu passei por todos os tempos do modo indicativo. Por que eu sei que esses verbos que eu falei aqui agora estão no modo indicativo? Porque eu tive convicção na minha fala. Olha, eu estudara, eu estudava, eu estudei, eu estudo. Olha a convicção. Eu estudarei, eu estudaria. Eu fui convicta na hora que eu li esses verbos, na hora que eu falei o verbo. Tá vendo? Então, quando você está diante de um verbo, pronuncia o bonito ali e ele te indica certeza, é porque o fato é real. O fato é certo, ele te indica certeza. Então, você está ali em um determinado tempo dentro do modo indicativo. Olha aí, eu estudo. Olha que eu estudo. Olha só. Quando você pronunciou esse verbo, o que aconteceu? Ele te indicou certeza. Eu estudo todos os dias. Olha aqui, eu estudo todos os dias. Então, te deu certeza essa ação, não deu? Então, eu sei que esse verbo, independente de eu sofrer pelo tempo dele agora, tá? Eu sei que ele está no modo indicativo. Eu estudo, claro que isso aqui é presente, né? Então, é o presente do quê? Do indicativo, porque o modo indicativo é o modo da certeza. Viu como é que funciona? Pois é. Agora, o que é o modo subjuntivo? O modo subjuntivo é diferente do indicativo. Presta atenção. O subjuntivo aqui agora, o que ele faz? Ele expressa uma dúvida, ele expressa uma hipótese ou um desejo. Olha só. Ele expressa, ele não te traz uma ação convicta. Ele te expressa alguma coisa. Ele te expressa uma dúvida, ele te expressa uma hipótese, né? Ele expressa para você um desejo, não uma certeza. Olha só. Então, eu costumo dizer que o subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade, né? E não da ação certa, ok? Ok. Vamos lá, então, olha. Espero que ele estude. Olha o que você tem aqui. Espero que ele estude. Olha, que ele estude. Tá vendo? Olha como tem uma certa possibilidade aqui. Tá vendo? Um desejo aqui. Olha, eu espero que ele estude. Eu não estou falando que ele vai estudar, que seria lá no indicativo, né? Aqui eu estou no subjuntivo, eu espero que ele estude. Lembrando uma pegadinha bacana lá do ensino fundamental. O modo subjuntivo tem que ser pronunciado com auxílio de 3 palavrinhas, ó. O que, o se e o quando. Olha só, e a minha caneta não pode cair, não. O que, o se e o quando. São 3 palavrinhas que tangem, olha ela aqui, ó, olha aqui, tá vendo? Que ele estude. Olha só. Se ele estudasse, quando ele estudar, olha só, tá vendo? Então eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui, bonitinho, o auxílio das 3 palavrinhas que me ajudam a entender o modo subjuntivo.
tá? Então, pega essas 3 palavrinhas aí, guarda ela no material de vocês aí, na mente aí, para poder conseguir associar. Beleza? Beleza. Agora é o seguinte, o que é o modo imperativo? O modo imperativo é o modo da ordem, do desejo, do pedido, do conselho. Olha só, desejo não, né? Ordem, pedido e conselho. Olha só, tá? Então, quando você observar um verbo que ele está denotando uma ordem, que ele está denotando um pedido, que ele está denotando um conselho, você está diante ali daquele verbo, né, estando esse verbo no modo imperativo. Se eu fizer uma escala para você, escalonar para você aqui, qual é o modo que mais cai em prova? A vertente de cima para baixo é justamente essa que eu coloquei no material. O primeiro modo mais cobrado é o indicativo, o segundo modo mais cobrado é o subjuntivo, depois o imperativo. Tá vendo? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, professora Angélica, eu posso entender que eu preciso me doar mais para o indicativo e para o subjuntivo, o imperativo, eu posso ter conhecimento, mas não preciso sofrer tanto por ele, não? Sim, verdade, você pode fazer isso. Então, doa-se mais, tá? Para o indicativo no primeiro lugar, logo depois para o subjuntivo, e assim entenda o modo imperativo, porque ele não é tão cabuloso de prova, mesmo porque ele é o modo mais tranquilo, tá? Beleza, então, continuando agora, nós vamos fazer uma passadinha rápida pelo modo indicativo. Lembrando aqui com você o que eu falei no início do nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos. Olha só, você foi lá na plataforma, você adquiriu, né, o seu preparatório, lá você está estudando. O que que você vem aqui e faz? Revisar. Aqui é o momento de você revisar aquilo que você aprendeu. Revisa o que você aprendeu e pratica questões. Então, nós estamos aqui num modo bem objetivo, de forma bem objetiva, tá? Para que você tenha, assim, um revisional bacana daquilo que você viu lá na plataforma, como eu acabei de dizer, tá? Então, vamos lá passar aqui agora pelos tempos do modo indicativo. Basicamente, deixa eu ver aqui, a gente tem isso aqui basicamente, ó. O indicativo, dentro dele tem o quê? Tem o presente, tem o pretérito perfeito, tem o pretérito imperfeito, tem o pretérito mais que perfeito, tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Todos esses tempos se encontram dentro do modo indicativo. Por isso que eu falei com você que o modo indicativo ele é o modo mais cobrado, porque ele tem todos os tempos conjugados bonitinho e que são assuntos de prova, tá? Então, presente do modo indicativo. Você vai lá bonitinho, você vai conjugar lá o verbo, né? E vai entender que o verbo está no presente. Pretérito perfeito do modo indicativo. O que que esse tempo aqui me indica, professora Angélica? Ele me indica uma ação concluída, olha só, concluída onde? No passado. Por quê? Pretérito é a mesma coisa que passado. Então, eu tenho ações concluídas no passado. Então, quando eu tenho uma ação concluída no passado, eu tenho um pretérito considerado o quê? Perfeito. Viu como é que funciona? Viu, né? Pois é, muito bom. Então, você tem aqui o quê, né? Uma ação concluída no passado. Um pretérito totalmente perfeito. Aí você tem, eu estudei. Olha só. Viu como é que funcionou aqui? Eu estudei, ó. A ação se concluiu no passado. Pretérito perfeito. O que é o pretérito imperfeito do indicativo? É uma ação oposta ao perfeito, né? Uma ação não concluída, olha só, no passado. Esse é o pretérito imperfeito. Uma ação não concluída no passado. Porque é diferente do perfeito, aqui no imperfeito ela não se conclui, tá? Beleza. Olha aqui, ó, eu estudava. Olha a diferença de você falar assim, ó, eu estudei e eu estudava. Eu estudei, ó, fechou, concluiu. Agora, eu estudava quando aconteceu tal coisa. Dá a ideia de que o dia de ontem tudo passou, né? E a sua ação não se concluiu. Então, você tem isso tudo aqui, tá? Beleza. Outra coisa.
Pretérito mais que perfeito. O que é esse pretérito mais que perfeito aqui dentro do modo indicativo? Ideia básica dele, tá? Ideia básica. É uma ação, né? Você tem nele ali uma ação concluída, olha só. Só que no passado muito distante. No passado bem, eu vou colocar aqui, ó, distante. Por quê, professora Angélica, num passado bem distante? Porque esse pretérito aqui, olha, ele tá bem antes do perfeito e do imperfeito. É como se fosse assim, ó. O presente está aqui, tá? Só para você ter uma ideia, beleza? O pretérito perfeito e o imperfeito tá aqui. Tá vendo? Eles estão mais próximos, o perfeito e o imperfeito estão mais próximos do presente. Fechou? Fechou. Entendido? Entendido. Olha onde está o mais que perfeito. Ele saiu do contexto. Por quê? Porque ele está antes do perfeito e do imperfeito. Eu costumo dizer que o pretérito mais que perfeito era aquele pretérito que é da idade que a nossa avó era top de linha. Entendeu? Vamos dizer assim, nossa avó era adolescente, filezona, entende? Por quê? Porque ele está em um passado muito distante. Esse aqui, o mais que perfeito, tá? Então, olha aqui, ó, estudada, né? Olha ele aí notificado para você, tá? Agora nós vamos para o futuro. O futuro é o tempo que ainda não aconteceu, né? Mas existe o futuro do presente e o futuro do pretérito. Existe o tempo de algo que ainda não aconteceu, mas que você tem certeza que vai dar certo. É o futuro do presente. É o tempo aqui dentro que indica o quê? Certeza da ação, tá? Você sabe que vai dar certo a coisa aqui. Beleza? Beleza. Agora, o futuro do pretérito, não. O futuro do pretérito é um futuro incerto. Você não. Opa, incerteza. Você não tem certeza do fato, né? Se ele vai se concluir no futuro ou não. Então, olha, eu estudarei. Você tem certeza de que você vai estudar futuramente. Agora, né? Eu estudaria se acontecesse tal coisa. É o futuro o quê? Incerto. Então, muita calma na hora, tá? De associar os tempos dentro aí do modo indicativo para não surtar de jeito nenhum. Beleza, beleza. Claro, né, que nós temos várias observações, vamos dizer assim, né? Várias coisas que são muito mais importantes que essas observações que a gente viu aqui, que se encontram lá dentro do nosso preparatório na plataforma do Vale Concurso. Então, é muito importante você estar com o nosso curso, você ter adquirido o nosso curso, por quê? Porque lá tem muitas outras pegadinhas de prova dentro disso aqui que vocês estão visualizando agora juntamente comigo, tá? Aqui no canal do Vale Concurso, beleza? Beleza, prof. Então vamos continuar. Passamos agora para o modo subjuntivo e os tempos dele. O subjuntivo, olha, ele tem presente, ele só tem o pretérito imperfeito. Olha aqui no indicativo. Pretérito imperfeito, perfeito e o mais que perfeito, dentro do modo indicativo. Aqui, olha, no subjuntivo só existe o quê? O pretérito imperfeito. E o futuro é assim, ó, diferente também. Olha só. Então, basicamente falando, nós temos pegadinhas aqui dentro, temos observações importantes aqui dentro do modo subjuntivo também. Mas basicamente falando, que é o que a gente falou, né? Vamos partir da ideia de que a gente nunca viu verbo na vida, para facilitar, você viu, ó, aqui você tem todos os tempos no modo indicativo e no subjuntivo os tempos se reduzem um pouquinho. Então, basicamente, é importante ter o preparatório para saber por quê. Basicamente, aqui dentro, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Detalhe, aqui dentro, não é que existe só o pretérito imperfeito, mas ele é o mais importante, olha só, o mais importante dentro do modo subjuntivo. O pretérito imperfeito, ele é o mais importante, tá? Existe aqui dentro do modo subjuntivo, além do pretérito imperfeito, também existe o pretérito perfeito, olha só. Também existe aqui dentro do modo subjuntivo o pretérito mais que perfeito. Também existem,
tá? Por isso que eu falo que é importante você estudar na plataforma, porque também tem esses dois tempos aqui dentro do subjuntivo. Não é só o pretérito imperfeito, mas o pretérito imperfeito é o que mais cai em prova. Tá vendo como é que é? Pois é. E lembrando, o modo subjuntivo, ele sempre tem que ser, né, pronunciado ali com uma dessas três palavrinhas, porque ele indica o quê? Nós já vimos sobre ele, né? O que que ele indica? Olha só, dúvida, hipótese, desejo, não é assim? Então, muito bom. Então, olha aqui, ó. Se eu estudasse, olha o se aqui. Que eu estude, olha o que aqui. Ó, quando eu estudar, olha só, tá vendo? Então, tem palavras que auxiliam no entendimento do modo subjuntivo. Tá vendo como é que é? Pois é. E aqui, detalhe, né? O futuro aqui, ele se subdivide em futuro simples, olha só, e futuro composto. Por isso que é importante ter o preparatório do vale. Essa forma aqui é a forma do futuro simples. Tá vendo? Só que a gente tem o futuro composto, tá? Aí eu só vou dar uma palhinha para vocês aqui o seguinte, ó. Esses três tempos aqui dentro do modo subjuntivo que não apareceram aqui no nosso slide, porque, né, nós temos aqui só os tempos básicos, estamos passando por um resumo do assunto. Esses três aqui que eu notifiquei em vermelho aqui na frente, são tempos que tem que acontecer dentro do subjuntivo em forma de uma locução verbal. Olha só. Então, isso aqui é outra pegadinha de prova que você tem que entender. Tá vendo? Então, nós temos tudo bonitinho aqui para você, esboçando o modo subjuntivo e os tempos que acontecem dentro dele. Agora, vamos nós para o modo imperativo. O modo imperativo, a gente viu que ele é o modo da ordem, do pedido, não é assim? Então, nós temos ali direitinho, né, essa ideia do modo imperativo, que basicamente ali no segmento é o quê? Deu ordem, é modo imperativo, tá? Às vezes a banca não vai trazer para você assim, um verbo que dá ordem. Ela vai falar assim, um verbo que está no imperativo ou um verbo que tem força do imperativo. Se tem força do imperativo é porque ele dá uma ordem. Tá vendo como é que é? Muito bom isso, né? Então vamos lá, olha só. Então sabemos que o modo imperativo é esse tipo de modo. Aqui dentro, graças a Deus, você só visualiza o tempo presente. Aqui no modo imperativo não existe o futuro, não existe o passado, só existe o presente. Aqui dentro do modo imperativo, só temos o presente, só. Aí o presente se subdivide aqui em presente afirmativo ou presente negativo. Olha só. Então, só existe esse tempo dentro do modo imperativo, por isso que eu falei com você agora há pouco, que o modo imperativo ele é um modo pouco cobrado em prova, porque dentro dele só existe o presente. E presente afirmativo ou presente negativo. Olha só. Só esses dois presentes aqui. Tá vendo? E aí você tem, né? Há uma diferença entre o presente afirmativo e o negativo. Olha só. Muda aqui a terminação no tu, né? Olha só. E não muda nas outras pessoas. Primeira coisa, deixa eu anotar, deixa eu colocar aqui para você anotar aqui, que é uma importante observação com relação a esse modo de prova, o modo imperativo, né? A pessoa tu, olha só, o tu e o vós. São pessoas que mudam a terminação do verbo, olha só, do afirmativo para o negativo, olha só. São somente o tu e o vós, são essas duas pessoas apenas, que dentro do modo imperativo faz o verbo mudar a terminação. Olha, da forma afirmativa para a forma negativa. Olha só. Lembrando também que na forma negativa você vê aqui o quê? A presença do não, né? Para diferenciar do imperativo afirmativo. Tá vendo como é que é? Pois é. E o básico, né? Esse imperativo, ele deriva do presente do subjuntivo, tá? Nas formas negativas. Então, essas formas negativas aqui, elas derivam do presente do subjuntivo. Olha só, que quanta informação, né? Quanta informação, professora Angélica. Que quantidade de informação é essa, não é isso? Pois é, isso tudo aqui está ainda para você de forma sintetizada.
Hum, ainda está para você de forma resumida. Ainda está para você aqui no canal do Vale Concurso como de forma esboçada. Por quê? Porque lá na plataforma tem tudo bonitinho, né? Tem todo o assunto muito bem explícito para você lá, para você mergulhar aí, né, no assunto e entender de fato. Por quê? Porque verbo é um cenário de prova para você. É uma grande possibilidade. E isso não é só você que vai fazer guarda municipal. Não, isso é. Verbo é assunto de prova para polícia penal, polícia militar, polícia civil, bombeiro. Isso é cenário de prova para vocês. Então, assim, independente do concurso público, o verbo é assunto de prova. Tá? Então, nossa, eu quero transmitir conhecimento de qualidade para você. Então, por isso que eu falo. Isso aqui é só um resumão. Você aprendeu lá na plataforma, você vem aqui e revisa. É assim? Pois é. Vamos continuar. Agora, um ponto muito importante acerca do verbo que a gente precisa saber é o seguinte: o que vai ser cobrado em situação de prova dentro da semântica do verbo? Você sabe o que é semântica? Semântica é sentido. Quando nós falamos aqui de valores semânticos, nós falamos de sentidos do verbo cobrado em prova. Porque você acredita que às vezes você estuda para assim, para rachar o negócio. Às vezes você estuda assim que você perde até o rumo da vida. E a banca vai lá e te cobra só o valor semântico do verbo. O que aquele verbo destacado ali, qual que é o sentido dele? Olha só. Aí você ficou lá. Presente do indicativo termina assim, 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 porque a gente tem essas tabelinhas do preparatório. Ah, o presente do subjuntivo vai assim, assim, assim. Olha, o pretérito perfeito lá do indicativo, ele indica a ação concluída. O imperfeito não conclui a ação. O mais que perfeito é o da minha avó gostosa, né? Do passado muito distante. Tá, aham, aham. Aí você vai. Chega lá na prova, valor semântico. Ou seja, sentido. O que aquele verbo está exprimindo para você? Olha só, amanhã eu viajo. Você tem ali o quê? Você tem ali um presente, um verbo no presente, com o quê? Com o valor de um futuro. Tá vendo? Ele tá no presente, mas com a ideia o quê? Futura, porque é amanhã que eu vou viajar. Olha só. Tá vendo? Amanhã viajo. O verbo tá no presente, eu viajo, mas ele tem um valor o quê? De futuro. Você tem um verbo no presente com valor futuro. Olha só. Com um sentido de uma ideia futura. Porque tem um amanhã ali, uma palavrinha que está no futuro. Tá vendo? Olha só. Outra situação desses valores semânticos que podem ser cobrados em provas é o presente habitual. Olha só, ele corre cedo. Ela, né? Ela corre cedo. Ela corre. Olha, é um presente o quê? Habitual. Por quê? Porque se ela corre cedo, dá a ideia de que todos os dias cedo ela corre. Olha a interpretação. Olha o sentido. Ela corre cedo. Não precisou colocar ali que é todos os dias. Dá uma ideia de que de uma habitual, uma ação habitual. Por quê? Porque todo dia de manhã, né? Cedo é de manhã. Todo dia de manhã ela corre. Ela corre cedo. Ou seja, né? É igual a professora Angélica, todo dia de manhã tá lá correndo lá no parque da cidade. Então, tá lá um quê? Um presente habitual. Outro valor semântico cobrado em prova é um futuro com ideia de dúvida. Olha, será ele? Olha só. Será? Olha só. Olha um futuro aqui, eu serei, tu serás, ele será. Mas vem um ponto de interrogação, olha, será ele? Ou se fosse só assim, será? Olha só. Eu tenho o quê? Eu tenho um futuro, né, por causa do verbo será, com uma ideia de dúvida. Olha aí, tá vendo? É outro valor semântico que pode ser atribuído. Isso tudo que eu tô trazendo nesse slide para você, está voltado para interpretação do sentido do verbo dentro daquele contexto. Olha que delícia de ver, tá vendo? Então, isso aqui depende o quê? De você parar, respirar, contar até 200 para não soltar e meter o pau e fazer. Entendeu? Ok. Agora, pretérito imperfeito com cortesia. Olha aí outro valor semântico. Eu queria falar com você. Olha só, tá vendo? Como cortesia ali, né? Olha, eu queria falar com você. Olha aí, tá vendo? Então você teve um imperfeito, que é o queria, né? Junto ali, eu queria falar, né? A ação.
com a ideia de cortesia ali, tá vendo? Então, eu tenho aqui todos esses valores semânticos que são traços muito importantes de prova para você. Então, muito cuidado com isso, tá? Se acontecer em cenário de prova. Outra coisa agora que a prof quer esboçar para você aqui são as vozes verbais. É outro ponto muito importante. Você tá vendo que eu tô indo até devagar, assim, como tem gente que fala assim, nossa, professora, hoje a senhora tá zen, né? Tô indo até devagar também, porque minha voz não tá ajudando muito. Tô indo até devagar, quase parando, porque o assunto é cabuloso, mas nós vamos no amém, né? Nós vamos bem devagar aqui. Então, o que que acontece? Olha só. O próximo item do verbo, que é importantíssimo e que você também precisa ter conhecimento, são as vozes verbais. Olha aí, né? As vozes verbais, e tudo isso que você está estudando sobre o verbo, vai fazer você que ainda não está inscrito no canal, inscrever. Você que ainda não está inscrito, você não ativou o sininho de notificação, ativar. Olha só, tá vendo? Esse assunto de hoje vai fazer você fazer isso tudo. Você se inscrever no canal, você apertar o sininho das notificações, tudo isso você vai fazer aqui. Para você poder nos acompanhar aqui semanalmente. Também vai ter encontros deliciosos de português aqui para te ajudar cada dia mais. No próximo encontro, acho que eu vou soltar uma bomba do pronome aí para ver como é que você está, né, com relação aos seus estudos nesse assunto. Porque verbo eu já sei aqui que o negócio está sendo delicioso, né? Então, nós vamos soltar assuntos bombas aqui, tá? Beleza, fique ligado aí do outro lado, viu? Pois é, olha só. O que que acontece? Olha, nós temos aqui a seguinte situação. As vozes verbais agora, dando continuidade ao nosso assunto. Então, quando nós temos vozes verbais, nós precisamos entender o seguinte acerca delas, tá? Precisamos entender acerca delas o quê? Que o verbo ele se encontra em 3 vozes. Nós temos 3 vozes ali. Nós temos o verbo na voz ativa, nós temos o verbo na voz passiva, nós temos o verbo na voz reflexiva. Olha só, o verbo nas 3 vozes, tá? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. O que é um verbo, professora Angélica, na voz ativa? O verbo na voz ativa, ele acontece quando o sujeito, né? Olha só o que acontece com o verbo na voz ativa. Quando o sujeito, ele está praticando a ação. Então, toda vez que o sujeito pratica a ação, nós temos o verbo na voz ativa, tá? Então, o que acontece? Quando você está ali diante de um verbo na voz ativa, o sujeito vai praticar uma ação. Beleza? Beleza. Então, olha só, ele vai praticar uma ação, ele está na voz ativa. Então, olha, o aluno resolveu a questão. Olha aqui o que a gente tem aqui, bonitinho. Olha só, o aluno resolveu a questão. Preste muita atenção no que você está visualizando aqui, tá? Olha só que bonitinho aqui. O aluno resolveu a questão. Aí você tem aqui o quê? Olha só, tá bonitinho aqui praticando a ação, porque o aluno praticou a ação de resolver a questão. Olha só. Então, o verbo está na voz ativa, tá? Beleza. Agora, preste muita atenção quando o verbo está na voz passiva. Porque quando o verbo está na voz passiva, a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui um verbo, que vai fazer o sujeito, olha ele aqui, o quê? Ele vai fazer o sujeito o quê? Sofrer uma ação. Então, quando você está na voz ativa, o verbo vai praticar. Você viu que eu repeti isso aqui N vezes para você guardar. Voz ativa, verbo pratica com o sujeito. Voz passiva, o sujeito sofre uma ação imposta pelo verbo. Verbo nada, imposta pela locução verbal. Ó, basicamente isso aqui. Detalhe, tá? Também, às vezes, ou vai acontecer uma locução verbal, deixa eu apagar isso aqui, porque nós vamos aprofundar mais esse assunto aqui na frente. Ou vai ser uma locução verbal, ou vai ser um verbo mais um pronome, né? Mas vamos lá. O sujeito aqui, o que ele vai fazer? Ele vai sofrer uma ação. O sujeito aqui, ele sofre uma ação.
Então, quando o sujeito sofre a ação, você está vendo ele aqui sofrendo a ação de ser resolvida pelo aluno, você tem ali o quê? Uma voz passiva. Agora, o que é uma voz reflexiva? O verbo ele se encontra na voz reflexiva quando acontece com ele o seguinte: ele pratica e sofre uma mesma ação. Então, quando o verbo tá ali, o sujeito, tá? Desculpe, ele tá ali praticando e sofrendo a mesma ação que ele praticou, o contexto se encontra na voz reflexiva. Então, olha só, o aluno feriu-se. O aluno praticou a ação de ferir, se, ou seja, ele mesmo. Olha aqui, ó, ele, o se aí é como se fosse ele mesmo. Então, o aluno, ele praticou a ação de ferir ele mesmo. Quem é que praticou a ação? O aluno. Quem é que feriu ali, né? Quem é que praticou a ação? O aluno. Quem é que sofreu a ação? Ele mesmo, através do pronome se. Então, eu tenho aqui o quê? Uma voz reflexiva. É igual aquele bate e volta da estrela, né? Você praticou e você sofreu a ação. Olha só. Tá vendo como é que é? Interessantíssimo, não é isso? Pois bem, essas são as vozes verbais, ou seja, essa é a ideia básica, né, das formas verbais para você. Tá bom? Beleza, agora vamos continuar. Olha só, eu quero aqui agora com você que você entenda de forma bem bacana uma síntese, né, dos tipos da voz passiva. Você viu que a voz passiva é aquela onde o sujeito sofre uma ação. E a voz passiva, ela se subdivide em duas. Como você está vendo aqui no slide, existe a voz passiva analítica, tanto quanto também existe a passiva sintética. Olha só, existem dois tipos de voz passiva, né? Analítica e sintética. Então vamos entender a diferença de cada uma delas, sabe por quê? Porque a banca pode cobrar de você essa diferença da passiva. Às vezes a banca não vai te cobrar nada de voz ativa, porque você sabe que o sujeito ali dentro está praticando uma ação. Às vezes a banca já sabe que você entendeu a pegada da voz reflexiva. Então ela vai te cobrar justamente a diferença das duas passivas ali. Passiva analítica, passiva sintética, tá? Então vamos ver essa diferença aqui, olha. O que acontece na passiva analítica? Só para você poder entender, olha. Na passiva analítica, você tem que ter isso aqui, ó. Duas palavras que se resumem na ação, tá? Você tem que ter o verbo auxiliar aqui e o outro no particípio aqui. Olha só, isso aqui é a passiva analítica. Primeira coisa dela, você vai ter que ter ali, basicamente falando para você, uma locução verbal, tá? Ou também chamada de tempo composto. Minha letra não tá ajudando, mas tá bom. Tempo composto. Você vai ter uma dessas duas situações. Locução verbal ou tempo composto, que é a mesma coisa, tá? Então, quando você tem isso aqui e o sujeito está sofrendo uma ação, ali o edital sofreu a ação de ser publicado. Ele não publicou, ele não praticou a ação de publicar. Ele está sofrendo a ação de ser publicado. Tá vendo? Então, aqui você teve uma passiva chamada de analítica. O sujeito sofreu a ação aqui e você tem aqui uma voz passiva analítica. Por que analítica? Porque você teve aqui o quê? Uma locução verbal ou um tempo composto. Agora, outro tipo de voz passiva que a gente entende é a passiva sintética, também conhecida como pronominal. Olha aí. O que é isso, professora? Que tipo de voz passiva que é essa? É a passiva do verbo mais o sim. Só você lembrar assim, ó, passiva sintética. Passiva do verbo mais o sim. Nós vamos entender direitinho, tá? Olha só. Essa passiva do verbo mais o sim aqui, o que acontece com ela? Olha só que delícia de ver. Ela é uma passiva onde, né, que é a passiva sintética ou pronominal, você vai visualizar aqui o quê? Um verbo seguido do se. Ó, verbo mais o se. Olha o se aqui e olha o verbo aqui, Você vai ver justamente isso. Verbo mais o se. Só que não é em todo o contexto que você vê verbo mais o se que você tem uma voz passiva sintética. Depois do se aqui, para que esse verbo mais o se que você está vendo aqui seja uma passiva sintética, depois do se aqui, não pode ter, não pode, não vai poder ter, não pode
nem preposição, preposição, nem advérbio. Olha só. Então, você viu o verbo mais o se, presta atenção, viu o verbo mais o se aqui? Viu. Depois do se aqui, não pode ter nem preposição, nem advérbio. Isso aqui é um artigo, então, confirma que isso aqui é uma voz passiva sintética. Tá vendo? Porque não teve depois do se nem preposição, nem advérbio. O que teve aqui foi um artigo. Olha só. Tá vendo? Olha que interessante de ver, por quê? Porque tem-se uma outra pegadinha de prova aqui. Tem-se uma outra pegadinha de prova que é interessantíssima, tá? Tem-se uma outra pegadinha de prova que é muito importante, tá? Mas olha só, eu quero conversar com você aqui agora sobre um ponto muito importante dentro dessa pegada da voz passiva sintética para você poder entender. Olha só, eu vou voltar aqui embaixo, tá? Vamos deixar essa transformação de vozes aqui por último e eu quero voltar aqui, olha. Nem todo se é uma voz passiva sintética, porque nós acabamos de falar sobre ela, né? Nem todo se é uma passiva sintética. Por que você fala isso, professora? Olha aqui os dois exemplos que a gente tem, olha. Precisa-se de funcionários e vendem-se casas. Aqui no vendem-se, você tem uma passiva sintética. Agora, aqui no precisa-se, você tem um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, isso que você está vendo aqui chama-se sujeito indeterminado. Olha só. E esse se que você está vendo aqui, ele se chama índice de indeterminação do sujeito. Esse verbo mais o se que você está vendo aqui, ele é uma voz passiva sintética. O dali de cima não é, esse de baixo é. E esse se que você está vendo aqui, ele tem um nome. Ele é considerado um pronome, olha só, apassivador. Olha aí, tá vendo como é que funciona a coisa? Ou uma partícula passivadora. Professora, misericórdia, o buraco começou a ficar mais embaixo. Por isso que eu tô te falando. Por isso que eu tô te falando. Para quê? Para poder fazer isso aqui. Olha só. Adquirir o nosso preparatório. Você que ainda não adquiriu. Adquirir a nossa apostila impressa para você estudar com qualidade. Você que ainda não adquiriu. Por quê? Porque isso tudo está lá dentro do nosso preparatório, bonitinho para você estudar com qualidade. Entendeu? Então você precisa entender isso. Eu preciso estudar com qualidade. Eu preciso entender desse assunto. Eu vou vencer português e vou meter o pau, vou gabaritar com a prova. Entendeu? É assim que a gente tem que seguir. Então, assim, parece muita coisa para você aqui, porque você está vendo um resumo. Mas se você ir lá, estudar a plataforma, na plataforma, entender direitinho português, você vai conseguir gabaritar essa questão de verbo, esse assunto verbo, tá? Você vai conseguir sim, tenho certeza. Agora vamos voltar aqui no seguinte, olha. Como eu faço uma transposição da voz ativa para a voz passiva ou da voz passiva para a voz ativa? Porque às vezes a banca pode me pedir isso, né? Mudar de uma voz para outra sem perder o sentido. Transpor da voz ativa para passiva ou voltar da voz passiva para a voz ativa sem perder o sentido, ou seja, de forma correta. Como que eu faço isso? Olha aqui o que acontece, olha. A banca divulgou o resultado. Isso aqui está na voz ativa. Você vai passar para a voz passiva como? Fazendo a leitura daqui para cá. Trocando esse verbo em uma locução verbal. Então, quando você faz leitura daqui para cá, ó, você pega daqui, ó, o resultado, pega o divulgou, transforma em locução verbal, foi divulgado, e aí você vem e termina, ó, a banca é o último, pela banca. Olha só, o resultado foi divulgado pela banca, ou seja, você pegou de trás para frente e transpôs a voz, mudando o verbo em locução verbal. Sempre do final do contexto para o início dele. Mudando o verbo, que você está da ativa para passivo, mudando o verbo para locução verbal. Então, olha, a banca divulgou o resultado foi divulgado pela banca. Tá vendo como é que é? Viu como é que é tipo quando você testa um X, né? Pois é, então vamos lá agora, próximo.
Agora você está na voz passiva e quer passar para a voz ativa. Olha, as provas foram corrigidas. Isso aqui é uma voz passiva, porque tem locução verbal, né? Passiva analítica. O que você vai fazer para mudar para a voz ativa? Você vai ler daqui para cá do mesmo jeito. Só que agora você vai transpor a locução verbal em um verbo, que você está voltando para a voz ativa. Então, olha, os fiscais, olha que eu começo daqui, ó. Os fiscais, as provas foram corrigidas, né? Então, os fiscais corrigiram, olha aqui, as provas, olha só. Tá vendo? Ou seja, eu pego do final, volto para o início, trocando o verbo em locução verbal ou locução verbal em verbo, dependendo da transposição que tem que ser feita, e faço a modificação de uma voz para outra. Viu como é que é aqui? Pois é. Agora, entendemos também o seguinte: verbos intransitivos não formam voz passiva, tá? É muito importante também você entender isso aí. Beleza? Beleza, prof. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos responder uma questão, vamos praticar uma questão aqui dentro desse assunto verbo, para a gente ver que, de fato, nós tivemos um entendimento muito bacana do assunto, tá? Olha só, vamos fazer essa análise aqui do verbo para a gente poder entender direitinho. Olha só. Se eu pudesse, viajaria. Essa forma verbal aqui, olha, pudesse, olha aí, está no. Será que ela está no presente do subjuntivo? Será que ela está no pretérito imperfeito do subjuntivo? Será que ela está no futuro do subjuntivo? Ou será que ela está no pretérito perfeito do subjuntivo? Se eu pudesse, olha só. De acordo com o que você estudou, presta atenção junto comigo aqui. Esse verbo que você viu aqui, ele está conjugado com o auxílio dessa palavrinha aqui, se, né? Porque não é eu pude, não é eu pude, né? Não é eu pude, é se eu pudesse. Olha o se, o que ou o quando, junto de um verbo ali. Então, essa maldade você já sabe. Apareceu lá, se, que ou quando, o verbo está no modo subjuntivo. Aí eu falar errado aqui também. Subjuntivo. Olha só. O verbo está no modo subjuntivo. Então, de acordo com a minha ideia e a sua, vamos analisar isso aqui junto. Olha só. Presente do subjuntivo, então eu vou pensar nessa alternativa, eu vou pensar nessa, porque teve subjuntivo aqui nela, e nessa aqui. E já vou descartar a letra D. Olha o que o aluno faz. Olha o que o aluno concurseiro de plantão faz. Olha só, tá vendo? Ele faz isso aqui que a gente tá fazendo. Então, o que acontece? Ele já descartou, ele eliminou a alternativa. Olha o gabarito. Espero que você que está aqui comigo tenha acertado essa questão. Olha só, porque nós temos aqui o quê? Um pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu pudesse, viajaria. Tá vendo? Eu disse para você que o pretérito, será que esse verbo aqui, né, pudesse, está no presente do subjuntivo? Não, ele não está no presente se eu pudesse. Olha o passado. Será que ele está no futuro? Não, não é quando eu puder, é se eu pudesse, se eu pudesse. Olha o passado. Tá vendo? Então, é muito importante, viu? Tudo que a gente associa em aula, tudo que nós visualizamos aqui no canal do Vale Concursos é cenário de prova para você. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora, olha só. Mais uma situação. Vendem-se apartamentos. O que é que nós temos aqui? Será que é uma voz ativa, uma voz reflexiva, uma passiva sintética ou uma passiva analítica? Vamos lá. Quando você viu aquela parada do verbo mais o se, qual que é a voz que você entende ali? Ativa, reflexiva, passiva sintética ou passiva analítica, hein? Vamos ver? Que a pegada inicial é essa, né? Depois você sofre na regra, né? Porque depois do se aqui, ó, você teve algo que não é nem preposição, nem advérbio. Apartamentos é um substantivo, tá certinho? Então, isso aqui é uma voz passiva, né? Não é sujeito indeterminado. Mas, e aí? Já comecei da resposta, né? Passiva sintética, olha só. Porque a única passiva que você tem nela, o verbo mais o se, é a passiva sintética. Olha só.
Tá vendo? Então, olha como você entende do assunto quando você estuda com competência. Olha como você entende do assunto de forma tão tranquila depois que você assiste a um conteúdo como esse. Então, tudo que eu trouxe nessas duas questões aqui foi falado aqui com você, enquanto encontro nosso no canal do Vale Concurso. E também lá na plataforma do Vale Concurso tem tudo isso, tá? Então, por isso que eu sempre falo, né, que vale a pena estudar com qualidade, com competência. O link se encontra na descrição do nosso vídeo e todos os produtos que o Vale Concurso oferta para você. Por quê? Porque aqui vale a pena. Aqui vale a pena. Aqui vale a sua aprovação. Aqui vale a sua mudança de vida. O Vale Concursos é especialista em concursos de guardas municipais. Nós estamos aqui para te ajudar com o destino à sua aprovação, tá? Então é isso, ó. Beijo no seu coração, tá? Espero que já esteja inscrito, apertar o sininho de notificação, já esteja conosco na plataforma e ó, vamos para cima. Daqui uns dias a Prof volta aqui com mais conteúdo totalmente importante para você, assim como esse que nós vimos hoje, beleza? Ó, beijo no coração e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.